naquele mesmo ano, né, ano passado, então, no final do ano, ele veio morar para cá. No tempo que a gente ficou separado e que a gente voltou a conversar, foi tudo tranquilo, né? Foi ele botar os pés aqui, eu vi que eu tinha caído de novo na mesma armadilha. Quando eu e ele nós nos conhecemos, eu tinha 22 anos e eu estava passando por um processo de separação na época. Nós nos conhecemos no trabalho. Eu comecei a trabalhar na empresa da família dele e a gente se conheceu assim, né? Trabalhando. E nós ficamos muitos meses apenas trabalhando juntos e mantendo uma amizade, né? Foi algo bem tranquilo. Mas no decorrer desse meu processo de separação, desse primeiro relacionamento, que foi assim, relativamente tranquilo, eu comecei a ficar mais próxima dele, a gente começou a conversar, a criar vínculo. E ele era uma pessoa muito, assim, muito querida, sabe? Aquelas pessoas que tudo eles conversam, tudo eles sabem conversar, tudo eles te ajudam. Era muito respeitador, muito proativo, muito dinâmico. Então eu acabei ficando encantada muito por ele, né? Pelo jeito dele do dia a dia. E quando então eu terminei com aquele processo de separação ali, ele me chamou para sair, a gente saiu e nós começamos a ficar. A minha intenção na época era que as coisas fossem devagar, porque eu já tinha saído então de um relacionamento, tinha tido um filho desse primeiro relacionamento, e eu queria fazer as coisas bem tranquilamente, mas eu tinha a questão da minha mãe, que era uma pessoa religiosa, que era bastante rígida, e então ela acabou me mandando embora da casa dela, quando eu estava ficando com ele mais ou menos um mês e pouco, e eu me vi meio sem saída. Eu podia, na época, ir morar com o meu pai, que também tinha uma criança pequena, né? Ele e minha madrasta tinham tido meu irmão recentemente. Ou na casa da minha avó, que também estava acolhendo a minha tia com criança pequena, que também tinha sido abandonada por, né, um relacionamento. Então, ele me falou assim, ai, vai morar comigo, e eu fui. Né, com um mês, não dava 2 meses ainda que a gente estava ficando. A gente se via totalmente só no trabalho, né, no início. E sempre rolava, assim, uns certos flertes, né, umas olhadas, eu acho que até mais da minha parte do que da dele. E eu comecei a achar ele muito bonito, né, porque ele era um homem muito bonito, um rapaz muito bonito, ele é um pouquinho mais novo que eu. Na época eu tinha 22, ele tinha 20. E, e assim, nós conversávamos muito. Então aquilo ali começou a me trazer uma sensação de quase que de acolhimento, sabe? Porque eu tinha aquela pessoa ali que eu podia conversar sempre, que estava sempre brincando, que estava sempre animado. E foi no trabalho mesmo que a gente conversou sobre essa questão de eu ter me divorciado. E ele também me chamou para sair, né? Foi quando eu saí com ele pela primeira vez. Aí a gente foi comer pizza depois do trabalho. E naquele dia mesmo a gente deu o nosso primeiro beijo. E foi só isso, assim, né? Foi muita conversa naquele dia e alguns beijos. E depois ele me deixou na casa do meu pai, que eu ia ficar naquele final de semana na casa do meu pai. E, e nosso primeiro encontro foi isso. E depois a gente continuou se vendo no trabalho durante a semana. E se vendo em fim de semana, eu ia na casa dele, ele morava sozinho na época. Eu ia na casa dele. E a gente foi levando assim. Tava indo, apesar de a gente se ver com frequência por conta do trabalho, no trabalho a gente era bem discreto, sabe? A gente, assim, conversava mesmo, não ficava insinuando nada, não ficava, né? Mas fora do trabalho ele era bastante carinhoso, só que daí, conforme eu fui convivendo mais nos momentos fora do trabalho, que era na casa dele, indo às vezes dormir na casa dele à noite ou passar o fim de semana lá, ele já começou a mostrar algumas características que eu não gostei, né? Que
falar coisas muito negativas, me comparar, já começou a me comparar com outras mulheres muito cedo. Então, eu já comecei a não gostar aí. Eu já estava cogitando não dar continuidade no relacionamento, nesse ponto, né? Não chegou a dar 2 meses, foi 1 mês e 20 dias, mais ou menos. De relacionamento, assim, do nosso primeiro beijo até a gente morar junto. No dia que a minha mãe pediu para eu ir embora, era num domingo, era um fim de semana, e nós estávamos na casa dela. Ele tinha ido até lá. Então, quando ela falou comigo, ela não falou junto com ele, na frente dele, mas quando eu saí do quarto, então, e fui mais pro lado para falar para ele, eu falei: olha, a mãe pediu para eu sair da casa, né? Eu vou ter que pensar agora o que eu vou fazer, porque ela quer que eu saia o quanto antes. E ele, assim, meio que, eu acho que meio que por impulso, de repente, até, né, muito rapidamente falou: então mora lá comigo. E não era uma coisa bem que eu queria, mas eu não tive muito tempo para pensar em como eu ia, né, fazer para sair da casa da minha mãe, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Eu estava assim, meu trabalho com uma criança pequena. O único lugar que eu tinha mesmo assim no momento era a casa da minha mãe. E quando a gente é mais novo, a gente tem muito medo, né, de tomar uma atitude muito drástica. Então eu, assim, por impulso também aceitei. E naquela mesma noite eu vim, né? Eu acabei indo para casa dele naquela mesma noite. E já naquela primeira noite eu já me senti estranha, eu já me senti desconfortável. Eu lembro que a primeira semana foi bem caótica, porque ele tinha vergonha de mim, porque eu já tinha um filho. Ele não caminhava na rua, assim, do meu lado. Ele, sabe, ele caminhava do outro lado da rua, se nós saíamos com o meu filho, porque ele tinha muita vergonha da situação, né? E a família dele se opôs completamente sobre o nosso relacionamento, então eles dificultaram muitas coisas também. Foi meio que de todo lado. A família do meu pai não entendeu nada, né? Por que eu fui morar com uma pessoa assim muito rapidamente também? Ficou todo mundo meio perdido. E ele começou ali já a piorar, assim, a questão das críticas, né? Eu acho que uma característica básica, assim, básica no sentido ruim, né? Mas que foi uma base do nosso relacionamento, é que ele é uma pessoa, assim, com muito descontentamento. Ele nunca tá feliz com nada. Então, ele não estava feliz com a casa, ele não estava feliz com o trabalho, ele não estava feliz no relacionamento, ele não era feliz sozinho também, mas comigo também, sabe, não estava bom. E cada dia que passou, ele começou a pôr mais para fora esse descontentamento, que começou a se tornar, assim, algo até cruel, né? Ele não nunca partiu para agressão física comigo, mas ele era constantemente agressivo com palavras, né? Assim, tudo que eu fazia estava ruim, né? As músicas que eu ouvia eram ruins, as coisas que eu gostava de assistir eram ruins, a comida que eu fazia para nós comer era ruim, o meu jeito de falar era estranho, o jeito que eu caminhava era estranho, o meu nariz era muito grande, porque você é muito pequena, porque o teu peito é muito pequeno, sabe? Começou assim. Aí daí ele começou a acrescentar com comentários do tipo: a fulana é mais bonita, você podia ser bonita igual a fulana, mas você não é porque você não quer, você sabe? Eu comecei a me sentir culpada por eu ter nascido do jeito que eu nasci. Chegou num ponto que eu já me olhava, porque eu já nem queria mais me olhar no espelho. Comecei a implicar com a cor do meu cabelo, troquei de cor de cabelo um monte de vezes para tentar agradar. E eu comecei a mobilizar a minha vida para tentar agradar ele, enquanto eu não achava uma brecha para sair desse relacionamento. E toda vez que eu achava uma brecha para sair, acontecia algo que me fazia ficar. Ou ele que me convencia, ou aconteciam circunstâncias da vida, né? Aconteceu que a minha mãe faleceu nesse meio tempo. Eu acabei ficando grávida 2 vezes, né? Nós tivemos 2 filhas. E questões financeiras também. Teve também a questão do descontentamento dele, que fez com que a gente morasse em 3 estados diferentes.
Nosso relacionamento durou 8 anos. Então, em 8 anos, nós se mudamos inúmeras vezes. Né? Só de estado foram 3 vezes, e cidades, então, muito mais. Porque nunca nada estava bom. Então, toda vez que eu tentava me fixar num lugar e tentava dar continuidade nas coisas que eu estava fazendo, ele achava uma maneira de tirar a gente dali, né? E toda oportunidade que eu tinha para me sobressair em alguma coisa, ele também dava um jeito de impedir. Seja um trabalho, ele não queria que eu trabalhasse fora, seja um trabalho em casa. As poucas coisas que eu consegui fazer ainda foi artesanato. E a faculdade, eu tranquei 3 faculdades nesse meio tempo, porque ele também não, sabe? Eu começava a fazer, ele dificultava as coisas, seja na mensalidade, seja no dia a dia, assim, para ficar com as crianças, para eu poder estudar ou para fazer alguma outra coisa. Sempre tinha alguma dificuldade muito grande e eu acabava tendo que desistir. E assim foi até o final, praticamente, do relacionamento, até a nossa primeira separação. Quando nós entramos no relacionamento, eu já tinha um filho de 1 ano de idade. E nós estávamos morando juntos há meio ano, quando a minha mãe acabou falecendo. Nós não estávamos há meio ano ainda quando a minha mãe faleceu, mas fazia pouco tempo que minha mãe tinha falecido. E aí eu acabei, sabe, nessa coisa do falecimento da minha mãe, e foi na mesma época que o meu filho foi diagnosticado com autismo, então foi um turbilhão. Eu acabava esquecendo muito o anticoncepcional e acabei ficando grávida da nossa primeira filha. Ele ficou muito feliz. Nossa, ele ficou. Eu fiquei apavorada porque eu não queria esse vínculo com ele. Jamais. Como eu te falei, né? Eu já queria ter saído do relacionamento. Eu sempre buscava maneiras de sair, mas o medo me impedia muito. Achava que eu não ia conseguir dar conta. Também não queria incomodar ninguém da minha família. E quando eu descobri a gravidez, eu fiquei arrasada. Eu pensei, meu Deus do céu, é agora que a coisa vai ficar difícil para mim, porque se ele já me criticava antes, se ele já criticava o meu corpo, se ele já criticava o meu jeito, imagina eu grávida, né? Pensei, nossa, meu corpo vai mudar, eu vou engordar, ele vai falar mais coisas ainda. E por incrível que pareça, não aconteceu. Ele ficou muito feliz nessa gravidez e me tratou assim, comparado ao que ele costumava tratar, ele me tratou muito bem, né? Claro que assim, ele tinha muito costume de falar de outras mulheres, que ele tinha visto uma mulher na rua que era muito bonita, que ele tinha visto uma moça, sabe? Essa coisa. Ele falava muito das pessoas que ele via na rua, sempre para tentar me fazer ficar insegura comigo. E na gravidez ele continuou fazendo isso, mas em compensação a outras coisas, ele passou a me tratar melhor, ele parecia ter mudado, sabe? Aquela coisa de a pessoa assim, te dar uma falsa mudança. E até o nascimento dela foi muito tranquilo também. E quando ela tinha 1 ano e 4 meses, eu engravidei novamente, então, da segunda filha. Essa primeira filha nasceu no Paraná e a minha segunda filha nasceu no Rio Grande do Sul. Né? Nesse meio tempo, a gente já tinha se mudado de estado uma vez. E na gravidez da segunda filha também foi a mesma coisa. Ele ficou muito feliz. Ele me tratou, assim, relativamente bem, né? E até o nascimento dela também foi bem tranquilo, das duas, assim, eu consegui, eu acho que foi os momentos que eu mais tive paz no relacionamento, foi nas gravidez, pelo menos. O decorrer do relacionamento até a nossa primeira separação foi comigo constantemente querendo sair do relacionamento. Mas eu tinha momentos que parecia que ele tinha melhorado, né? Toda vez que ele via que eu estava tentando sair disso, que eu estava achando meios para abandonar ele, né? Que era assim que ele via a situação, ele me convencia de que a coisa ia mudar, de que ele estava diferente. Uma questão que ele usava muito era o casamento no civil,
né? Porque era algo que eu falei para ele que eu achava importante, que eu queria ter casado no civil, e toda vez que eu tentava escapar dele, ele jogava isso, mas agora que a gente ia se organizar para casar, e eu acabava recuando. Ou essas questões maiores, né? Que nem foi as gestações, daí perda de trabalho, né? Acabava não estar trabalhando, questão financeira. Nesse meio tempo, moramos então no Paraná, moramos no Rio Grande do Sul, e na pandemia, lá no Rio Grande do Sul, fomos para o Mato Grosso do Sul, que é a terra que ele tem a família dele, e fomos morar em fazenda. Ali foi assim, o início do fim para mim, realmente, porque ele me colocou numa situação muito diferente do que eu era acostumada e ele me deixou completamente sem assistência. Eu acho que o fato dele ter me isolado lá, de eu ter ficado completamente isolada, sem família, sem amigo, e dependendo completamente dele e da família dele, trouxe uma segurança para ele e uma acomodação muito grande. Nessa época aí, eu entrei em depressão, eu caí numa depressão muito profunda. Eu tentei desviver uma vez e não consegui. Então, eu decidi que eu precisava melhorar, né? Aí, insisti para ele me levar no médico, até que um dia eu consegui convencer ele, porque as coisas eram nesse nível. Eu precisava ir no médico. Vamos ver um dia que dá certo, porque tem veneno para passar, porque tem não sei o que para colher, porque tem isso, tem aquilo. Nunca dava. Uma criança precisava ir no médico, era a mesma questão. Tem que ver porque o fulano de tal precisa fazer isso, o fulano precisa daquilo. Então, assim, nós não tinha rotina, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha dia da semana para ir na cidade resolver nada, era uma coisa muito desassistida mesmo. E quando foi passando o tempo, foram mais ou menos uns 3 anos que nós moramos em fazendas, né, a trabalho, eu consegui convencer ele a ir morarmos na cidade. Porque o meu filho, então, o mais velho, estava sem assistência das terapias já há muitos anos, porque ele é autista, né? Ele é autista grau 3 de suporte. A pandemia trouxe também muito prejuízo, né, nesse aspecto. E eu falei para ele, agora eu preciso realmente morar na cidade, porque eu não posso mais deixar o guri viver desse jeito, né? Ele precisa ter uma assistência. E conseguir convencer foi muito difícil, mas fui morar na cidade. E quando eu cheguei na cidade, eu comecei a fazer terapia. E foi na terapia que eu consegui botar a cabeça no lugar e que eu consegui falar pela primeira vez com a minha madrasta. Eu contei para ela a situação, para minha madrasta e para o meu irmão, que tem 20 anos atualmente. Né? Mesmo o meu irmão, assim, sendo adolescente, ele entendeu muito o meu lado, me apoiou muito, a minha madrasta também, o meu pai também. Então, foi quando eu consegui arrancar forças e pedir para me divorciar. E foi mais ou menos um mês até que eu consegui fazer a mudança do Mato Grosso do Sul para o Paraná. Essa foi a nossa primeira separação e que, para mim, foi, assim, um ato de coragem, porque eu ia sair sem, assim, sem uma garantia financeira, né? Estava saindo sem garantia financeira nenhuma. Eu estava vindo para cá com os móveis e com as crianças, com um pouquinho de dinheiro, mas eu já sabia que a situação financeira ia ficar muito difícil. E eu, particularmente, não queria ter vindo para tão perto, né? Porque por mais que ele morasse no Mato Grosso do Sul e eu aqui no Paraná, não é muito distante as cidades, né? É relativamente perto. Quando eu e ele nós separamos, nessa separação, né? Eu vim para cá e eu logo consegui tocar minha vida para frente, mesmo que a questão financeira era muito difícil. Porque é um lugar pequeno, pouca oportunidade, então você tem que, né, correr atrás, enfim, todo lugar, na verdade. E ele vendo que a minha vida estava se estabilizando aqui, ele começou a fazer um circo lá no Mato Grosso do Sul. Era uma coisa pública, sabe? Era uma questão pública. Ele, assim, começou a mandar mensagem para minha família, falando que estava com saudade de mim, mandava mensagem para mim todos os dias, ligava todos os dias. Quando ele soube que eu tinha ficado com uma outra pessoa, né? Que foi uma coisa assim bem, bem casual.
uma coisa de ficada mesmo. Quando ele soube que eu tinha ficado me relacionado com outra pessoa, ele entrou em parafuso lá, ele bebeu um monte, quase bateu o carro, sabe? Então ele postava muita coisa nos stories, postava muita coisa nos status, né? De que estava sofrendo, que sentia falta dos filhos, da família, de mim. A ponto de começar, assim, a ficar constrangedor, sabe? Porque a minha vida, mesmo que devagar, ela estava sumindo, né? Tava melhorando. E as pessoas começaram a falar para mim assim, ó, como que eu tinha coragem de estar feliz com a minha vida melhor, enquanto o pai das minhas crianças estava sofrendo horrores lá no Mato Grosso do Sul, sabe? Nossa, assim, eu comecei a ser tratada como uma pessoa sem coração. Como você tem essa capacidade de, de fazer isso com ele, né? Então, eu comecei a ser pressionada, no geral, porque as pessoas não querem que você conheça ninguém diferente, as pessoas não querem que você se relacione com ninguém, elas também não querem que você fique sozinha, porque cuidar sozinha de 3 crianças é muito, um fardo muito pesado, assim todo mundo diz. E então, começou a me atingir no sentido que as pessoas, quando viam nós, via eu e as crianças, perguntavam para as crianças: ah, e o papai? Não tá com saudade do teu papai? E cadê teu papai? Não sei o quê, não sei o quê. As pessoas conhecendo a minha história, né? Porque aqui é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Ia no dentista, perguntavam do pai. Ia na escola, perguntavam do pai. Como se já não soubessem que o pai morasse longe, né? E então, começou a gerar uma pressão de todo lado, porque a minha filha mais nova começou a ficar muito nervosa. Começou a chorar muito de saudades, porque eu quero meu pai, porque não sei o quê. E aí a minha situação financeira, coincidentemente, também começou a ficar difícil. Então foi que ele, né, me mandando 1001 mensagens e acabou indo para a igreja, assim, né? Se batizou da igreja, tava uma pessoa mudada, todo mundo chegou, falou para mim, ele tá diferente, ele mudou, ele vai ser diferente. Eu acabei dando a segunda chance, né? Pra gente voltar, então, a ser uma família feliz. Mas daí eu coloquei vários critérios para ele, que eu voltaria, e que se não fosse assim, ele não precisava nem se iludir, né? De querer voltar. Que era, ele teria que vir morar para cá, que eu não ia mais sair de perto da minha família. Botei a questão também que ele era para parar com a pornografia, porque ele também era né, além de tudo, ele era uma pessoa viciada em pornografia e eu não gostava disso. E era muito difícil lidar com ele. Que ele precisava, assim, ó, colocar consciência, né? Colocar a mão na consciência para rever as atitudes dele. Né? Ele tinha vários problemas com insegurança, vários problemas com, né, sempre desconfiado da gente, porque ele era muito assim. Eu acho que era muito a ver com o vício da pornografia, mas a pessoa assim, ó, acha que tudo pode virar um X vídeos, sabe? Então ele achava que qualquer mulher ia dar em cima dele, que qualquer mulher queria ele, e da mesma maneira ele achava que eu queria todo mundo. Então ele era muito inseguro. Então todos esses critérios a gente conversou e conversou e conversou e conversou, e até então estava tudo acordado, tá tudo certo, não, vamos fazer diferente, vamos mudar, porque eu tô diferente, porque eu fui pra igreja, porque eu conheci Deus, porque não sei o quê. Então tá bom. Naquele mesmo ano, né, ano passado, então, no final do ano, ele veio morar pra cá. No tempo que a gente ficou separado e que a gente voltou a conversar, foi tudo tranquilo, né? Foi ele botar os pés aqui, eu vi que eu tinha caído de novo na mesma armadilha. Já chegou descontente de tudo, como ele sempre foi, né? Reclamou da casa, reclamou da cidade, daí arrumou um emprego, reclamou também bastante do emprego, reclamou de mim bastante também, reclamou um pouco das crianças, né? Que naturalmente são barulhentas. E aí
foi que nesse processo de mudança, a gente tinha um carro lá no Mato Grosso do Sul, que ficou para lá, e estava sem o documento em dia, né? Precisava pagar o documento para pôr em dia. E ele veio, então, de ônibus, né? Eu fui para lá ainda para ajudar ele na mudança e viemos de ônibus para cá. E o carro ficou lá. Eu falei para ele: ó, fulano, quando chegar fevereiro, eu estou me programando para fazer um empréstimo, porque eu vou investir no meu ateliê, já que a única coisa que eu conseguia fazer era artesanato, então eu vou investir no ateliê para mim. E desse dinheiro que eu vou pegar de empréstimo, eu pego ali uns 3 mil reais, que era assim o máximo que daria para buscar esse carro. E a gente busca. A gente vai ficar o quê? Dezembro, janeiro e fevereiro sem carro. 3 meses, né? Para quem é pobre e andou a pé tantos anos, né? Não faz muita diferença. 3 meses. E então, nesse meio tempo, ele enlouqueceu, sabe? Ele começou a tentar me convencer a não investir no ateliê de todas as maneiras. Primeiro, ele usou assim que a minha família me humilhava porque eu não tinha carro, sendo que isso não é verdade, nunca ninguém me humilhou por isso. Ele daí começou a insistir na ideia que queriam comprar um carro novo, que não queria mais aquele, que ia vender aquele lá para comprar outro aqui. E daí ele vendo que não conseguiu me convencer com isso, em que o investimento que eu queria fazer não valia a pena, que era só para jogar dinheiro fora, porque eu não ia ter um retorno tão bom, né? Porque a minha intenção era trabalhar com papelaria personalizada, um artesanato, enfim, eu tinha várias coisas em mente, né? Porque era algo que eu trabalhei por muitos anos, no desenho gráfico, enfim. E nisso, ele começou a me pressionar muito para fazer o empréstimo, né? Era uma pressão constante. Todos os dias ele lembrava desse assunto. Quando chegou janeiro, era janeiro inteiro, era o único assunto que ele falava, era esse, o empréstimo. Porque eu estava me programando para fevereiro. Fazer em fevereiro. Quando chegou fevereiro, eu já não tinha mais nem vontade de fazer. Eu já não queria mais abrir negócio, já não queria mais fazer nada. Até o dia que ele falou para mim assim, que eu acabei, sabe quando você fala alguma coisa meio na brincadeira, para ver o que a pessoa vai te dizer? Eu falei para ele assim: minha vontade é pegar o empréstimo e fazer um casamento para nós, porque eu ainda queria casar com ele, né? E ele falou para mim assim: eu só vou casar depois que eu comprar o carro. Antes disso, eu não vou casar porque eu não vou botar carroça na frente dos bois. Sendo que nós já tínhamos botado carroça na frente dos bois há muito tempo. E nisso, então, eu aceitei. Aí eu fiz o empréstimo. Desse empréstimo, eu paguei algumas contas e entreguei o restante do dinheiro para ele. Ainda falei para ele: ó, eu vou te dar tanto, vou te dar 9 mil reais, é pouco, eu sei, mas se vira para comprar um carro simples com 9 mil. Que o resto que sobrar eu quero fazer outras coisas, quero comprar um notebook. Na época eu já tinha começado a minha terceira faculdade, né? Tive que trancar. E ele até que achou um carro lá de 11 mil reais, né? Já foi então mais, o valor um pouquinho maior do que eu queria entregar para ele. E eu pensei na época assim, né? Se acontecer da gente se separar, eu vendo o carro, pego o dinheiro de volta e pronto, né? O carro fica no meu nome. Mas aconteceu que desses 11 mil reais ele pegou e acabou perdendo dinheiro num golpe. Foi comprar um carro e perdeu o dinheiro nesse golpe do falso intermediário, né? Ele entrou em contato com uma pessoa que supostamente estava divulgando um carro. E esse golpista entrou em contato com a pessoa que estava realmente vendendo o carro e falou que ele era um vendedor que vendia parcelado para as pessoas, mas pagaria o valor integral para ele. Então, nós conhecemos o dono do carro, a gente viu o carro, a gente foi no despachante para. E aí, quando ele fez o Pix para transferir dos 11 mil, lá no despachante eu descobri que o carro valia, na verdade, 21 na tabela FIP. Ali eu já me liguei na hora que era golpe, porque, né, é algo muito duvidoso. E mesmo sabendo de tudo isso, mesmo ele sabendo que não era para tentar fazer negócio torto, que ele não era para ver um carro que estivesse muito abaixo da tabela, porque sempre tem alguma coisa errada. Anos e anos que eu ajudava ele assim, ó, a não cair em golpes, porque ele estava sempre tentando tirar vantagem de tudo e sempre quase caindo em golpes, até que dessa vez ele caiu de fato. E o difícil disso tudo não foi nem o perder o dinheiro, né? Foram 11 mil que foi para o golpista, a gente tentou estorno no banco, fez boletim de ocorrência, não deu em nada.
Mas o difícil mesmo foi lidar com ele depois disso, porque o comportamento dele ficou extremamente pior do que era. Ele se tornou ainda mais paranoico, ele se tornou ainda mais inseguro. Eu não podia mostrar descontentamento de nada. Se eu tivesse um dia assim que eu tivesse um pouco triste, ele já assim enlouquecia. Ai, porque você tá jogando na minha cara porque eu perdi o dinheiro. Às vezes não tinha nada a ver com a história. Então eu tinha que estar sempre bem, sempre feliz. E também, que nem eu falei, que ele ficou extremamente paranoico. Ele começou a jurar que eu estava traindo ele porque ele tinha perdido esse dinheiro. Ele começou a sonhar que eu estava traindo ele. Ele começou a não querer mais vir para casa em horário que, tipo assim, saísse mais cedo do trabalho, ele não vinha para casa porque ele jurava que ia ter alguém aqui comigo, sendo que isso nunca aconteceu. Ele disse que levantou um dia de madrugada e olhou meu Instagram e eu estava conversando com um tal de Fernando, sendo que eu não conheço nenhum Fernando. Não conheço ninguém que tenha um sobrenome que seja parecido com Fernando, para dizer, era alguém. Eu não sei. Ele falou que viu determinadas conversas que eu não conversaria com ninguém, nem se eu tivesse solteira, sabe? Então, assim, ele ficou num nível muito difícil de lidar. Que eu pensei, meu Deus, eu preciso separar dessa pessoa, eu não aguento mais, sabe? Já estava assim, nítido que a coisa não estava mais dando certo. Chegou um dia que ele falou para mim, olha, eu quero um tempo, eu não quero mais, eu vou ir para casa dessa pessoa, vou ir lá para casa da minha parente, vou ficar lá, eu quero um tempo. E 3 dias depois de pedir um tempo, ele me mandou uma mensagem e falou, domingo eu tô indo buscar as minhas coisas e a gente não tá mais casado. E eu fiquei, então, com a dívida mensal desse dinheiro perdido. Não tenho como recuperar esse dinheiro que ele perdeu, né, por hora, a menos que ele me devolva. E também fiquei com as crianças, né, e com a casa, enfim, com todas as dívidas da casa, né, as dívidas diárias que nós conseguimos manter juntos quando a gente estava junto, porque daí ele tinha o salário dele, né? Com as duas rendas a gente conseguia pagar isso tudo, porque era algo que a gente já estava prevendo, né, esse empréstimo e tudo mais. E isso me deixou apavorada, porque ele estava pagando uma pensão minúscula para 2 crianças e foi de uma hora para outra, né? Ele não me deu um tempo para eu me programar, dizer assim, olha, daqui 30 dias eu que era algo que ele pedia para mim, sabe? Ele dizia, se um dia te separar, me dá 30 dias para me organizar. Eu ganhei 3 dias para me organizar. E ele simplesmente foi embora, do nada. Uma pessoa assim que fez todo um circo, né, para voltar, do nada foi embora e tá morando na cidade do lado aqui, dessa que eu estou atualmente. E aí passou um mês, eu vi que eu não ia mais dar conta de ficar. Eu vi, né, que com esse desconto da dívida, com, assim, tudo ficou mais caro, o aluguel ficou mais caro, a luz, a água, ele me ajudando menos, né, a pensão que ele pagava antes, na primeira separação, era bem maior do que a que ele paga agora, sendo que ele ganha praticamente o mesmo salário. Aí eu ia ter que entrar na justiça para regularizar tudo, né, fazer toda essa questão. Eu acabei vendo que eu não ia mais conseguir lidar com tudo isso, que as minhas filhas iam começar, né, não só as minhas filhas, mas meu filho também iam começar a passar fome se continuassem comigo aqui. E eu simplesmente pedi para ele ficar com elas. Eu entreguei a guarda das minhas filhas para ele na justiça. Foi a decisão mais difícil que eu tomei, com certeza. Era uma coisa que eu jamais queria ter feito. É uma coisa que eu jurava que eu nunca ia fazer. Mas analisando toda a situação que ele me deixou, né, e foi embora, sem se preocupar se eu ia precisar de alguma coisa ou não, eu achei melhor com que ele arcasse, então, com a paternidade solo, né? Ele tem apoio dessa família dele lá, e eu sei que, socialmente falando, todo mundo, né, não pode ver um pai solteiro é um termo um pouco antigo, mas não pode ver um pai solteiro que corre ajudar, coisa que a gente, que é mãe, não recebe, né, esse tipo de apoio, de ajuda. Eu achei que era melhor assim. As minhas filhas atualmente estão com 6 e 4 anos. E faz o quê? Uma semana que foram de fato, então, morar com ele, né? E
essa semana agora, fim dessa semana agora, tô de mudança para o Rio Grande do Sul somente com o meu filho mais velho. Graças a Deus eu tenho muita gente por mim, né? Tenho a minha família, a família da minha mãe, no caso, que é a minha avó e os meus tios que estão esperando lá no Rio Grande do Sul. Tenho meu padrinho e tenho muitas amigas também. Todo mundo entendeu, né? As pessoas para quem eu contei a história, todo mundo entendeu, todo mundo me apoiou, todo mundo acha que eu fiz o certo, porque eu não quis submeter as minhas filhas a uma situação financeira difícil nem aqui no Paraná. E também toda essa questão de recomeço é tudo muito impactante para todo mundo. O meu filho, por ser autista grau 3, claro, ele é muito apegado à rotina, mas ele também não exige muitas coisas, assim. Ele tendo as coisinhas dele, os livros de animais dele, o telefone dele, e tendo umas coisinhas que ele gosta de comer, ele tá feliz, sabe? Ele é mais simples de deixar feliz. As meninas já nem tanto. Então eu tomei por decisão melhor deixar elas com ele, né? E eu acho que vai ser bom também para ele ver que as ações da gente, elas também têm consequências, né? Não que cuidar das meninas seja ruim, porque era a coisa que eu mais queria era estar com elas, mas toda essa responsabilidade do dia a dia, cortar cabelo, arrumar cabelo, cortar unha, se tem material, se a roupa tá pequena, se, né? Vai ficar tudo para ele resolver agora. Então era mais fácil se ele tivesse feito as coisas do jeito certo, de repente. Porque para um homem, para ele, né, especificamente, acho que vai ser um baque muito grande a rotina. Mas, assim, tô confiante, né? Eu sei que elas vão ficar bem com ele, que ele, nesse ponto ele vai cuidar bem delas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico destruída. E eu acho que a minha história é essa, por enquanto. Olha, eu acho assim que se eu pudesse deixar um conselho, uma dica, né, para mulheres que estão passando por um relacionamento difícil e que não conseguem se desvencilhar, é primeiro de tudo buscar ajuda de terapia, eu acho que é importante, pelo menos para mim, né? Foi o que me abriu os olhos da primeira vez, né? Quem dera se eu tivesse mantido o foco aquela vez e não ter medo, sabe? Não ter medo porque as coisas se ajeitam. Eu vejo que a gente é criada de uma maneira para achar que o casamento é o ápice da nossa vida, né? Não que não possa ser bom. Eu no momento não acredito muito, mas e a gente esquece do quanto é bom a gente estar na nossa própria companhia e o quanto a gente tem capacidade para fazer as coisas pela gente mesmo, né? E eu acho que eu posso dar um acréscimo para mulheres que tiveram que deixar filhos, né, com o pai, é não se sentir culpada, sabe? Porque se a gente cogita isso e tem coragem de deixar a criança, né, deixar o pai exercer o papel dele com a criança, é porque a gente sabe que, pelo menos como pai, ele vai fazer a parte dele, né? Nenhuma mulher deixa um filho com alguém sem ter a certeza de que a criança vai ser bem cuidada. Mas a gente ainda se carrega aquela culpa, né? Do tipo, nossa, deveriam estar comigo, e a gente é acostumado a ser sobrecarregado com todas essas questões da maternidade, do casamento, né? Então, eu acho assim, se eu puder dar um conselho terapia, buscar amizades, assim, que acrescentem realmente, e ter coragem, sabe? E persistência, perseverar, e não voltar para isso. Não, eu acho que acho que é o maior o que eu pudesse falar para as pessoas, não voltem para isso, porque como disse a minha avó depois para mim, é que nem você juntar um chiclete do chão que você já mascou e mascar de novo. Não tem gosto nenhum, só te traz coisa ruim, não te traz nada de bom.